Esse primeiro vai ser o escoamento compressível ao redor de um aerofólio. A gente já fez isso, né? Fez um escoamento, no caso transiente, ali ao redor de 2 aerofólios diferentes, mas lá a gente estava considerando incompressível, né? Agora a gente vai estar considerando esse escoamento compressível e a gente vai fazer algumas variações, né, nesse aerofólio. No caso, a gente vai mudar o ângulo de ataque, né, e a gente vai ver como que o campo de velocidade, campo de pressão, como que eles vão se comportar aí com essas variações, tá? Então, eu vou passar aqui para a introdução. O aerofólio que nós vamos simular hoje é o NACA 0012, tá? Ele é um aerofólio simétrico, né? Possui uma corda aí de 1 metro e, no caso, uma inclinação de 0 graus, né? É um aerofólio bem tranquilo, assim, em questões geométricas, né? Muito utilizado aí na validação de diversos modelos numéricos e para testes também. Então, a gente vai se basear nele. Alguns dados aqui do nosso problema, né? A gente vai considerar, claro, o escoamento compressível. Nesse caso é subsônico, ou seja, o Mach é menor do que 1. No caso, o número de Mach máximo é 0,51, né? E o número de Reynolds está aí por volta de 6 milhões. É um escoamento transiente e também bidimensional, tá? O fluido a gente vai estar considerando o ar, né? Considerado aí gás ideal. Então a equação de estado vai ser o PV igual a nRT. Uma viscosidade dinâmica de 1,82 vezes 10 a menos 5 pascal segundo. E os ângulos de ataque do nosso aerofólio serão aí de 5, 7,5 e 10 graus. Tá? O solver é o Rho Simple Foam, então é um solver aí que tem todo já o equacionamento compressível envolvido, né, no nosso caso. E aqui temos algumas configurações, né, de condições de contorno do problema. Tá? Como no OpenFOAM a gente tem que sempre que gerar uma malha tridimensional, a gente tem as condições front e back, né? Da frente e trás desse aerofólio, vocês podem ver que ele está tridimensional aqui, né? Vão ser considerados vazios. Temos aqui um free stream, né? O que é esse free stream? No caso, são condições de contorno que vão estar envolvidas aí na parte distante do nosso domínio, né? Então a gente vai ter um free stream pressure e free stream velocity, que seria a velocidade que está vindo, né, do vento, né? Está vindo de uma distância longe do nosso aerofólio. Então a gente está considerando aqui uma velocidade de 85,242 metros por segundo, né? No caso, na direção de x. Aqui saiu um asterisco, mas era para ser zero também, né? No vetor. Ou melhor, aqui, desculpa, esse asterisco aqui é justamente a variação do ângulo de ataque, né? Vou falar mais à frente como é que a gente vai fazer. Porque existem duas estratégias para fazer essa variação do ângulo de ataque. No caso, a temperatura, vamos considerar também, né? Temos aqui uma condição de inlet outlet, que no caso, se tiver alguma massa, no caso de ar, estiver retornando para o domínio devido aí à parte de turbulência, ele vai permitir esse retorno, né? E fixamos em 298 Kelvin. Enquanto nas paredes a gente vai ter já uma condição aqui de não, deslizamento de velocidade, de pressão também de gradiente nulo e temperatura, mesma coisa. Aqui o nosso campo interno, a gente iniciou aqui da mesma forma, né, que as condições de free stream. E essa componente Z aqui é justamente o que eu vou falar daqui a pouco, que é a variação do ângulo de ataque, né? Essa aqui é a nossa malha, tá? Se vocês derem uma olhada aí no casinho de vocês, a malha já está pronta, já no Polymesh, né? A gente vai gerar da mesma forma uma forma parecida que a gente gerou no outro caso, que a gente pegou uma malha do Fluent e transformou ela para o OpenFOAM, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Então a gente tem aqui a nossa malha computacional, né? Elementos hexaédricos, uma malha muito, muito bonita, muito boa, né? Bem comportada aqui em volta do aerofólio. Aqui no caso é o check mesh, né? Quem tiver curiosidade pode utilizar já abrir as variáveis do OpenFOAM e dar um check mesh na malha para ver esse tipo de parâmetros, né? Como é que a sua malha tá? A sua malha tá bem legal, a ortogonalidade passou, skewness também bem baixo. E abrir no ParaView, né? Vou abrir com vocês aí a malha no ParaView antes de passar para as nossas condições de contorno. Vou entrar aqui no nosso caso, né? Vou entrar aqui CD, aerofólio subsônico. E vou entrar aqui no caso do inclinação aí de 5 graus, né? Que é o nome aerofoil NACA subsônico 05.
Beleza. Já tem um arquivo lá fom.fom, né, que vai ser o que a gente vai utilizar para ver essa nossa malha. Então eu vou abrir aqui. Ela vai estar aqui, ela vai aparecer deitada, né, mas é só apertar nesse Y mais aqui, que ela já levanta, e clicar aqui em Surface with Edges. A gente tem a nossa malha computacional. Né? Se eu clicar aqui em 3D, a gente consegue movimentar ela melhor aqui, né? Ver que próximo aqui à aerofólio a gente tem uma concentração maior de elementos, né? Os elementos são menores aqui, para que a gente consiga resolver bem essa parte aqui de interação entre o escoamento de ar e a asa, né? Resolver bem aqui, no caso, a camada limite e tudo mais. Então a gente tem uma malha bem legal. E a estratégia que a gente vai utilizar para fazer a variação do ângulo de ataque é a seguinte. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que nas condições de contorno, vou voltar aqui, a gente tem essa componente da velocidade como um asterisco, né? A gente vai ver que ela que vai variar de um caso para o outro. Então, você pode fazer dessa forma. Se você já tem essa malha, uma malha pronta aqui já desse aerofólio, você pode, ao invés de ter que refazer essa malha, mudar esse ângulo de ataque aqui, né? Essa inclinação desse furo na malha que corresponde à asa, né? Vocês podem ver que é um furo. Ao invés de precisar mudar esse tipo de geometria e tudo mais, a gente pode simplesmente dizer para ele que a velocidade, ao invés de estar chegando exatamente aqui pela direção X, ela já vai estar chegando aqui inclinada, por exemplo. A inclinação correspondente à inclinação do ângulo de ataque que a gente espera, né? Então essa foi a estratégia que a gente adotou aqui, mas se alguém quiser se aventurar aí nessa outra estratégia, fazer uma outra geometria, né? Variando aqui esse ângulo de ataque diretamente na geometria e depois comparar os resultados, eu acho extremamente válido. Acho que é um exercício muito legal e para quem já domina aí algum software de malha e de CAD, acho que seria um exercício aí bem interessante para ser feito. Então a gente pode continuar, né, aqui com as condições de contorno. Agora na nossa pasta zero a gente vai ter alguns arquivos a mais aí, além da pressão e da velocidade, né? Por ser um caso turbulento, a gente precisa aqui também de alguns arquivos, né, relacionados ao modelo que a gente está usando. Nesse caso aqui é o Kômega, né, é o Kômega SST. Então a gente tem o alpha-T, que corresponde à condição de densidade vezes difusividade térmica, né? No caso que são essas condições já padrão, esse alpha-T wall function, e também calculado, né, onde o próprio OpenFOAM vai fazer o cálculo dessa variável. E mesma coisa aqui para esse parâmetro K, né, que na verdade é kappa, né? Então, tem algumas funções aqui já implementadas no OpenFOAM, esse KQR One Function. Acho que também não é o escopo do curso a gente dissecar muito essas funções, o que cada uma delas faz. Essas a gente consegue encontrar em muitos tutoriais já prontos assim do OpenFOAM, ou até mesmo no manual do OpenFOAM, se você procurar, você consegue ver uma definição muito boa do que é cada condição de contorno dessas. Temos também esse arquivo no T, que no caso são parâmetros de turbulência também, né? A viscosidade turbulenta e o ômega, né? Um dos parâmetros aqui do K ômega, né? Do modelo. No caso, para quem não conhece esse modelo aqui, o K ômega SST, esse SST vem de Shear Stress Transport, né? Ele faz ele utiliza tanto a boa solução de escoamentos externos ali de camada limite do modelo K ômega, com também a boa abordagem e solução ali do que a gente chama de bulk, né, do escoamento ali ocorrendo no meio do domínio do modelo KY, né? Então ele junta as coisas boas, né, de cada modelo e temos aí o modelo K ômega SST. Também é um assunto muito legal, que são esses modelos de turbulência, né? Quem sabe aí para um próximo curso, para um curso futuro, a gente não consiga estudar isso melhor também. Então, aqui para finalizar, temos as configurações do arquivo de pressão e de temperatura, né? Aqueles que a gente debateu lá em cima, né? No patch FreeStream, wall, e aqui para temperatura a mesma coisa, né? Com a temperatura de entrada de 298 Kelvin e a pressão aqui de 1/10 a quinta. E por último, a de velocidade, né? Então, para os demais parâmetros, né, nesse caso aqui, para a inclinação de 5 graus, a gente utilizou 84,91 metros por segundo em x
e 7,72 metros por segundo aqui em Z. E para os outros casos, houve essa variação aqui de velocidade calculada de acordo com a inclinação do aerofólio, né? De acordo com o ângulo de ataque que a gente quer utilizar. É uma estratégia muito boa porque é muito mais fácil você reutilizar esse caso com essa geometria e mudar só uma condição de contorno, só um númerozinho ali, do que você ter que refazer a sua geometria e ter uma geometria diferente para cada caso, né? Mas nunca se sabe. É um estudo aí de comparação que seria legal, né? Mais uma vez, dizendo aí para quem tiver interesse. Agora a gente passa para as propriedades físicas, né? Que vão compor o nosso sistema dentro lá da pasta constant. Então a gente vai ter as propriedades de turbulência, né? Turbulence properties, o polymesh, que é a nossa malha, já está prontinho ali, e o thermophysical properties, no caso as propriedades termofísicas. No tutorial seguinte a gente vai ver que esse arquivo antes ele era bem tranquilo, né? A gente não precisava mexer muito nele, mas conforme a gente vai adicionando complexidade, né? Vai começando a considerar aí gás ideal, por exemplo, quando a gente consegue modelar a forma com que a viscosidade varia no domínio, né? Utilizando aí uma formulação de Sutherland, ou, por exemplo, como que o coeficiente, no caso de temperatura ali, o nosso CP, ele varia ao longo do domínio, né? Varia com a temperatura. A gente consegue dizer isso para o OpenFOAM também. Então, esse arquivo, ele pode ser muito mais complexo do que somente esse aqui que a gente tem, né? Onde a gente está considerando uma mistura pura, né? Estou considerando aqui, por exemplo, aqui em termo, né? A gente tem H const, ou seja, a nossa entalpia aqui vai ser constante. Nossa equação de estado é um gás perfeito, perfect gas, né? Então, esse caso aqui, ele é o mais tranquilo, onde a gente define só alguns parâmetros termodinâmicos, né? Peso molar e também a viscosidade absoluta aqui do nosso fluido. Como a gente já tinha debatido lá em cima, né? 1,82 vezes 10 a menos 5. E aqui no Turbulence Properties a gente tem o tipo de simulação, que é RAS, né? De Reynolds Average Navier-Stokes, aquela formulação aí de média, né? Dividindo aí a velocidade entre a velocidade média e as flutuações relacionadas à turbulência. E o modelo K-ômega SST. Esse dicionário aqui ele está mais enxuto, assim, né? Se você quiser também, para um usuário aí mais avançado, alguém que queira mexer nas propriedades ali, nos parâmetros de turbulência desse K-ômega SST, você pode mexer também, adicionando aqui os parâmetros. Mas se não for o caso, o OpenFOAM já tem alguns valores default, que não precisa nem colocar aqui, ele já lê internamente, né? Passando aqui, a gente tem o DDT Schemes, né? Aqueles, no caso, aqueles esquemas numéricos, né? Que a gente sempre fala, né? Então, aqui no caso do DDT de steady state, nesse caso, não vai ser transiente esse aqui. Os grad schemes, né? Para o gradiente, divergente também. A gente já começa a ver aqui alguns esquemas, né? TVD de alta resolução, por exemplo, o MinMod. Enfim, esse aqui também é um assunto bem mais complexo. A gente não precisa se aprofundar tanto. São só esquemas aqui mais robustos, porque lidar com simulações compressíveis a altas velocidades já requerem esquemas também numéricos mais poderosos. Né? Aqui é a continuação do dicionário. Sempre também, é claro, é bom dizer, né, que aqueles esquemas de primeira ordem, por exemplo, o Upwind, eles são sempre bem-vindos, né, eles também vão atribuir bastante estabilidade à sua simulação. Às vezes você quer rodar uma simulação rápida só para ver se está tudo funcionando, se não tem nenhum problema. E aí é uma boa prática você começar por esquemas aí de primeira ordem, né, que você vai ter uma solução mais suave. Enfim, pode não ser a melhor solução de todas, devido aí a difusividade numérica, mas você vai ter uma solução boa até para usar como condição inicial, né, de uma próxima simulação já mais robusta. Aqui o FV Solution, que a gente sempre vê também, onde a gente vai estar selecionando os solvers das nossas variáveis, né, de pressão, velocidade, aqui os parâmetros de turbulência, né, esse Ezinho aqui também da energia, os nossos controles aqui residuais de pressão, ou seja, quando os resíduos atingirem esses valores, o nosso solver vai considerar uma simulação já convergida. Temos aqui também fatores de relaxação para os campos aqui de pressão, densidade, as equações de velocidade, energia também, né? Para tornar a nossa solução mais suave, mais smooth, sem essas instabilidades numéricas. E podendo também aumentar um pouquinho o passo de tempo, né? Aqui o nosso control dict,
né, algumas funções aqui para a gente conseguir ter alguns controles, né, de dentro no nosso log, né, de, por exemplo, aqui o erro relacionado ao cálculo do momentum, enfim, diversas funções que você pode utilizar para ter mais controle na sua simulação. E aí a gente vai para a parte interessante, né? Vamos botar esse carinha aí para rodar. Se vocês derem uma olhada na pasta, já tem o nosso script all run, né? Que o que ele vai fazer é copiar a pasta 0.orig para a pasta 0, que vai ser o nosso chute inicial, é o tempo 0, essa pasta, e depois rodar o nosso solver rho_simpleFon, né? Com essa flagzinha aqui do lado, log.rho_simpleFon, que é para salvar o log da nossa simulação. Às vezes a gente quer dar uma olhada, ver às vezes, deu um erro na minha simulação, eu quero ver exatamente onde aconteceu esse erro, né? Isso é uma prática legal também. Então vamos lá, vou limpar aqui a minha tela. Já iniciei as variáveis do OpenFOAM, né? Sempre lembrar, OF2106. Eu já iniciei aqui, mas é só dar um Enter aqui nesse comando. E aí eu já estou aqui na minha pasta do aerofólio com ângulo de inclinação de 0.5, não, de 5 graus. Então eu vou usar o comando allRun. Antes de mais nada, eu quero ver esse log com vocês. Então eu vou abrir um outro terminal aqui, né? Vou iniciar, nem precisa iniciar as variáveis, tá? Mas eu vou iniciar aqui só para poder utilizar esse alias aqui, que já vai direto para minha pasta run. Depois cd aerofólio subsônico, aerofólio 05. E aí eu vou digitar aquele comando tail-f log.rho_simpleFon. E aí eu vou deixar preparado aqui já para usar, tá? O primeiro aqui então dá um Enter. Ó, já tá... agora ali, cortou meu barato aqui. Ele já está mostrando aqui o log, né? Mas esse comando aqui ele é legal porque quando se eu der aqui um play também nesse comando, ele vai mostrar o log aqui também, né? Então é interessante para quando o nosso script ele roda sem mostrar o log para gente, ou seja, sem esse comando aqui, né? Tlog, é interessante porque a gente consegue observar o log também, né? Eu parei aqui só para a gente ver, né? Como é que ele está executando. A gente já está aqui no tempo 640, né? Solucionando aqui para velocidade em X, velocidade em Z, resolvendo também para energia. Temos aqui alguns resíduos. No caso, ele não está limitando a temperatura, não está precisando fazer esse tipo de limitação. Resolvendo a pressão, né? E aí, depois disso tudo, depois desse loop, isso aqui é um dos loops, né? Ele passa para o próximo passo de tempo. 641, passa para o próximo. Ó, vou dar um play aqui de novo, ó, 753. Então ele vai, 752, resolve tudo, passa para o próximo passo de tempo. E por assim ele vai, né? Por aí em diante ele vai rodando. Esse caso pode ser que ele demore um pouquinho mais, né? É um caso um pouco mais complexo. Mas ele até que está rodando muito rápido. Acho que não vai demorar muito não. Se começar a demorar muito no computador de vocês, alguma coisa do tipo, a gente pode já está em 1500 segundos, né? Acho que o que a gente tinha atribuído lá no Control Dict eram 2000. Então, daqui a pouco ele já vai terminar. Vou fechar esse... Ó, acabou. Vou fechar esse terminal aqui. E aí pronto. Aqui no caso, algumas function objects, né? Ele já escreveu aqui algumas coisas, né? Dizendo que ele já interpretou aquelas funções. E a nossa simulação, rodamos até o tempo 2000, finalizou. Tá? A gente poderia deixar ela rodando mais tempo, se a gente quisesse baixar esses resíduos. Ou se a gente já estiver satisfeito, fala, não, quero rodar 2000 segundos. É isso mesmo. Caso que a gente salvou bastante tempo, né? Então a gente já consegue olhar. Aqui eu vou atualizar esse meu fon.fon que eu já tenho, vou apertar F5. E aí ele já vai ler aqui os campos, né, que existem. Campo de Mach, de U, de velocidade, né? Então para a gente visualizar, é só eu vir aqui em U. Vou tirar aqui a malha, né? Surface. Aqui no tempo. Opa. Pronto, a gente já tem aqui uma primeira visualização. Mas você falou para mim, Pedro, que ele tinha uma inclinação aí de 5 graus. Eu não estou conseguindo ver essa inclinação. Para mim, ele está reto ainda. Exatamente, ele está reto. O que está com a inclinação de 5 graus é o campo de velocidade. Então, para a gente ver melhor essa inclinação, até botei aqui na apresentação, né? Temos aqui o pós-processamento, já no ParaView. A gente consegue utilizar aquela ferramenta, o Transform,
justamente para a gente inclinar a malha, para a gente conseguir visualizar, né, essa parte mais qualitativa, a gente visualizar mesmo o ângulo em que a gente posicionou esse campo de velocidade, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, apertar Ctrl espaço, ele vai abrir essa telinha de busca, a gente procura por transform, e aí ele vai abrir essa caixa, né, que é o nosso domínio, a gente vem aqui, a gente pode transladar, rotacionar ou fazer um scale. Então, no caso, eu quero fazer uma rotação aqui de 5 graus em torno do eixo Y. A gente já pode ver ó, que essa caixinha dá uma rotacionada, dá um apply. E aí pronto, agora a gente já tem uma inclinação de 5 graus. Então eu vou dar um play aqui no campo de velocidade. A gente consegue ver ó, como é que ele vai se desenvolvendo ao longo desse espaço de tempo. Até parar aqui no espaço de tempo 39, que foi o último que a gente salvou. Então a gente tem esse campo de velocidade, esse desenvolvimento aqui com um ângulo de 5 graus, né? Uma coisa muito interessante que a gente vai ver, né, de grande diferença, é o comportamento do escoamento aqui na saída do aerofólio, né? Quanto maior esse ângulo de ataque aqui, a gente vai conseguir ver que esse desprendimento da camada limite ele vai ocorrendo antes, né? Ele vai subindo aqui na cauda aqui da asa, né? Então é um resultado muito interessante. Aqui no caso, para esse campo de velocidade, eu só dei um rescale aqui, né? Temos aqui também o campo de pressão. Vou dar um rescale aqui novamente. Pronto. Como a gente já viu naquele outro caso, a gente tem aqueles pontos de estagnação, né? Temos aqui pontos de maior pressão, de menor pressão, que é justamente o que vai dar a sustentação, né, para o nosso aerofólio. Deixa eu seguir aqui só na apresentação. Aqui já tem um spoilerzinho, eu já passei aqui para os próximos casos. Mas não tem problema, acho que vocês já devem ter olhado também. A gente tem também esse campo aqui de Mach, né? Atingido também é um pós-processamento bem legal. E o campo de Rho, né, por último, que a gente consegue ver a variação da densidade da massa específica aqui ao longo do domínio, né? Vê que não é nesse caso não foi uma variação muito grande, né? A gente tem aqui de 1.1 para 1.2 nessa região aqui de estagnação, mas em casos aí onde a gente tem uma velocidade maior, tem já escoamentos aí supersônicos, a gente vê uma diferença muito grande, né, nesse campo de Rho. Beleza, pessoal? Então, eu acho que com isso, a gente consegue passar para os próximos casos, né? Eles não são muito diferentes desse Aerofólio 0.5. Então, o que eu vou fazer vai ser rodar aqui os casinhos 0.75. Eu vou dar um all run direto aqui, tá? E, para não perder muito tempo, eu vou abrir um outro terminal e vou botar para rodar o outro caso também ao mesmo tempo. Isso não tem problema. O OpenFOAM ele vai rodar, ele está rodando em série, então ele está utilizando um núcleo do seu processador para rodar esse caso. E como a malha não é muito grande, não vai ter tanto problema assim a gente rodar um outro casinho ao mesmo tempo, né? Em outro núcleo. Então, para adiantar, eu vou fazer isso aqui, caso 10, e também dar um all run. Pronto, aí agora apareceu aqueles hackers, né, de filme, né? Onde fica aquela tela cheia, descendo aqui várias informações, né, super rápida. Mas é só uma simulação aqui rodando, né? Onde a gente pode parar um pouco aqui, acompanhar esse log frenético já, mas que dou uma pausa aqui nele, dou uma segurada para olhar, ver se está tudo bem. Já está até acabando a simulação, né? Ó, esse aqui mesma coisa. Ó, já está em. Esse aqui a gente começou depois, né? Está em 1000, 1005, 1006. Vai demorar um pouquinho mais. Ó, esse aqui já acabou. 2000 segundos. Rodou tranquilo. Então, vou dar um touch 75, né? 7.5 graus ponto .fom para eu poder diferenciar. Vou abrir lá no ParaView. Acho que a gente consegue abrir todos eles. Eu vou abrir um de cada vez. Deixar esse aqui. Que aí a gente consegue visualizar legal aqui esses resultados. Ó, 7.5. Eu vou utilizar o transform aqui também, né? Ctrl barra de espaço. E aí depois transform. Vou rotacionar em 7.5 graus. E aí o que eu queria mostrar para vocês. Campo de velocidade, né?
Ó, conforme ele vai se desenvolvendo, a gente já percebe em relação ao outro caso que aqui ele já tá dando uma desprendida aqui antes, né? Que a gente via ele mais no outro caso aqui, eu vou voltar. Nesse caso aqui, o que a gente já via é esse campo de velocidade mais coladinho aqui, com a inclinação agora de 7,5, a gente já começa a ver um desprendimento um pouco antes, né? Devido a esse ângulo de ataque. Isso é um resultado bem legal desse tipo de simulação, né? Para estudar aí o comportamento aerodinâmico de diversos aerofólios. Eu acho que a outra simulação já terminou, rodou em 53 segundos, né? No caso, angulação de 10 graus. Eu vou criar aqui também um outro arquivo, 10.fom, beleza? Vou ocultar esse aqui rapidamente. E aí abrir esse aqui para a gente dar uma olhada. Opa, temos aqui então já, mais uma vez, Ctrl barra de espaço, transforme. E aí aqui no rotate, 10 graus em torno de Y. Pronto. Então, na verdade, a gente está considerando esse aerofólio inclinado dessa forma, né, em relação à horizontal. Então a gente tem aqui o nosso campo de velocidade, e aí já está no último tempo, né? A gente pode até voltar aqui para o início e ver como que ele vai se desenvolver, ó. Aqui já fica bem mais evidente também esse desprendimento aqui anterior, né? Essa parte que ela já começa a ficar mais grossa, né? E conforme esse ângulo aqui de ataque ele vai aumentando, pode acontecer o que o pessoal chama de stall, né? Que é onde esse aerofólio ele perde a pressão dinâmica dele ali, né? Perde essa sustentação. E aí o que acontece é que quando você não tem uma força de sustentação para a asa, o que acontece? Esse avião cai, né? No caso. Então isso é uma coisa que os pilotos de avião eles têm que tomar bastante cuidado, né? Esse ponto de stall aí, se ele embicar muito o avião para cima, ele pode perder essa pressão aqui na asa e o avião simplesmente despencar, né? Então isso é uma análise muito interessante aqui desse tipo de geometria, né? Conforme qual que é o ângulo de ataque melhor, qual o ângulo de ataque que a gente já tem esse fenômeno de stall, né? Então a gente consegue ver essa diferenciação. É um resultado muito interessante. A gente vê aqui também os campos aqui de pressão, né, de estagnação. No caso aqui já está até pegando no contorno aqui, né? Aquilo que eu falei para vocês. Às vezes uma malha aqui externa maior, né? A gente pode tirar um pouco dessa influência aqui do contorno, né? Mas enfim, temos aqui esses resultados. Se a gente for dar uma olhadinha na apresentação, agora sem spoiler, né? A gente já consegue comparar. Mais uma vez, a diferença aqui desses resultados, por isso que eu estou mostrando para vocês, é só o esquema de cores, né? Lá no Paraview. E isso, quem achar melhor pode mudar, enfim, pode botar o que for do seu gosto, né? For melhor para visualizar esse tipo de resultado. Ali a gente viu os campos de pressão, aqui a gente consegue ver os campos de velocidade, né? Aqui, esse aqui também está bem visível já o desprendimento aqui atrás, né? Conforme vai aumentando a angulação. Também temos os campos de Mach, como a gente viu também, né, na outra, no outro pós-processamento, né, os números de Mach que a gente consegue atingir. No caso aqui de inclinação 10 graus, a gente já atingiu um número de Mach de 0,5, né? Vendo esse aqui foi onde a gente conseguiu obter um número de Mach maior em relação aos outros casos. E aí, por fim, a gente tem uma parte interessante aqui também, que é o cálculo de forças, né, das forças envolvidas nesse escoamento, né? Que na grande maioria dos casos a gente calcula a força de lift, de sustentação, e também a força de drag, que é a força de arrasto, né? Então, para isso, lá no Paraview, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês como que a gente faz. A gente vai fazer o uso desse filtro aqui, o Generate Surface Normals, né? E também depois o Integrate Variables, né? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa vir aqui, eu vou utilizar esse caso aqui do aerofólio de 10 graus, tá? Como base. A gente precisa vir aqui no arquivo dele e desselecionar aqui em Mesh Regions o Internal Mesh e deixar só o aerofoil. Ele vai sumir aqui porque eu botei visualização em 2D, mas se eu voltar para 3D, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele vai pegar só essa regiãozinha aqui. Aí beleza, com isso a gente consegue, mais uma vez apertando Ctrl barra de espaço, escrever aqui Generate, aí aqui Surface Normals, eu vou selecionar esse
esse filtro, dá um Enter, né? Eu vou clicar aqui nessa opção Compute Cell Normals, ele vai pegar aqui, no caso, as normais das células que estão envolvidas aqui nessa região. Vou dar um Enter. Beleza, tudo certo. Aí agora, o próximo passo é que a gente vai precisar, envolve vários passos, né? A gente vai precisar da calculadora para justamente inserir a equação que a gente quer que ele calcule, né? Que no caso é das forças de lift e de drag. Então a gente vai pegar aqui, quem quiser apertar o Ctrl espaço e procurar aqui por Calculator, ele aparece. Mas ele também já está aqui, ó, no canto superior esquerdo. Calculator. Eu vou selecionar, ao invés de pegar Point Data, o que é o Point Data? São os dados que ele armazena nos pontos da nossa malha, né? Nos pontos, no caso, já os valores interpolados, né? O que eu quero pegar aqui é o valor da célula mesmo, do centroide, sem estar interpolado, tá? Beleza? Eu vou calcular aqui o meu lift, vou chamar de lift esse resultado. E aí, para fazer esse cálculo, é só a gente digitar aqui, ó, para o lift, P vezes normals Z, né, que no caso é que está nessa direção para cima. Vou pegar P de pressão, vezes normals, underline Z, e vou dar um apply. Tá? Com isso, ele já fez o cálculo, eu já consigo até observar ali ele já aparece aqui, ó, lift, né? Mas como a gente quer um valor ali quantitativo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar agora o filtro, por último, né? Integrate Variables. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai integrar essa variável em toda a superfície do aerofólio. Então, vou pesquisar aqui Integrate Variables. E simplesmente dar um Apply. Né? Só confirmar se é isso mesmo. Simplesmente dar um Apply. E aí, após isso, ele vai mostrar para a gente aqui vários valores, né? Só que como eu quero ver só o Cell Data, como eu falei com vocês, eu vou vir aqui em Attribute e mudar para Cell Data. E aí tá aqui, ó, Lift. A gente tem um valor de Lift aqui já calculado, né? Como a gente pode ver aqui nesse slide, tá? Para fazer a conta do drag é a mesma coisa, é só você abrir uma calculadora ali e ao invés de digitar P normals Z, a gente vai digitar normals X, né? P vezes normals X, que vai ser, no caso, as normais na direção de X, né? Que vai estar associada ali à força de arrasto. E ele vai aparecer aqui, esse valorzinho aqui pra gente, tá? E de posse aí desses valores, né? Aqui, a gente fez esse cálculo já para todos os ângulos, né? Para 5, 7,5 e 10. A gente consegue comparar com dados experimentais, né? Porque esse aerofólio já tem um banco de dados muito grande dele, né? Disponível até um banco de dados da NASA, de todos esses valores, né? Para diversas condições. Então a gente consegue comparar os resultados aí da nossa simulação com também os dados experimentais e o que a gente calcula, né? Por essa fórmula aí, no caso, para calcular o coeficiente de lift, a gente tem que pegar aquela força que a gente calculou, essa aqui é a força de lift, e dividir por meio vezes ρ, vezes, no caso, a área e também a velocidade ao quadrado. Né? A área ali, no caso, vai ser a área principal do nosso aerofólio. Então, a gente obteve esses valores para os coeficientes, e aí a gente plotou um gráfico aqui de comparação com os dados experimentais da NASA. Né? Fazendo aqui uma contabilização aqui dos erros relativos, né? A gente tem em relação de 5 graus um erro de 9,8%, o de 7,5% de 14,9% e do de 10 graus um erro relativo de 18,6%. Isso aqui pode estar muito também atribuído à malha, de repente uma malha mais refinada a gente conseguiria reduzir esses erros relativos, de repente rodar mais tempo, deixar aqueles resíduos diminuírem, né? Convergir melhor o problema, utilizar esquemas numéricos mais robustos. Então, toda essa análise CFD, ela envolve muitos parâmetros, né? Muitas coisas que você pode ir mexendo pelos resultados para você ir melhorando, né, esses resultados e aproximando mais da realidade. Tá? A gente também tem aqui uma comparação de um segundo conjunto de simulações, né? No caso, o Reynolds, a gente aumentou de 6 milhões para 11 milhões, né? Um campo de velocidades aí para aproximadamente 150 metros por segundo, e comparou mais uma vez o desempenho, né, para esse aerofólio NACA 0012. Então a gente vê que mudando aí a velocidade do escoamento, a gente já tem uma diferença imensa aqui, né, no caso da força de lift
e que também reflete no coeficiente de lift, né? Então, esse foi o primeiro tutorial, né, pessoal, desse módulo 4. Espero que vocês tenham conseguido reproduzir.